Vamos iniciar nossa live de hoje, primeiro explicando que com essa situação toda que o país está passando e com não certeza do processo eleitoral emergente agora, e após algumas lives de avaliação do momento em Maracanaú, eu resolvi fazer uma série de lives resgatando a história política do município. Isso é um pedido que sempre alguns amigos me fazem, me cobram. Alan, cadê o livro sobre Maracanaú? Alan, cadê o museu de Maracanaú? Alan, e a história, cara? Nós vamos deixar que a história do município morra, se acabe, as pessoas morrendo, as pessoas que fizeram a história. E nós não vamos resgatar essa história. Eu já tenho pronto 2 livros sobre a história de Maracanaú. Os Emancipadores, que é a biografia dos maracanauenses e de pessoas do estado que ajudaram o Maracanaú a se tornar a potência que ele é hoje. O outro é a história da emancipação de Maracanaú, né, de 1981 até 1984. Estou apenas esperando o momento certo, o financiamento, a viabilidade econômica para lançar esses 2 livros. O sobre a história da emancipação, eu tenho até uma dor no peito, porque ele foi feito com muito apoio, muita pesquisa e muita parceria do meu amigo emancipador e primeiro secretário de Educação de Maracanaú, professor Giovanni Gomes. Eu vou resgatar, inclusive, essa participação do meu amigo professor Giovanni Gomes. Mas vamos por parte, vamos começar. Essa primeira live, lógico, eu resolvi falar das primeiras eleições. A eleição de 1984, que ela foi uma eleição especial, né? Vamos começar do começo. Maracanaú iniciou em 1981 um dos processos de emancipação dele, o último, graças a Deus. Em 1981, um grupo de jovens que faziam parte de um clube de futebol, que era a Associação Atlética Amigos, AAA, e todo sábado se reunia para bater bola no campo do Maracanaú. Quando terminava de jogar bola, se dirigia para a padaria do Armando, ali na Antônio de Alencar, com a Manel Pereira, no centro de Maracanaú, e a gente ia para lá tomar uma cervejinha, comer pão e bater papo. Nessa conversa, aonde faziam parte Paulo Alexandre, né, que era vereador representando o distrito de Maracanaú em Maraguape, fazia parte os jovens profissionais Júlio César Costa Lima, Jorge Antônio, fazia parte o veterinário Torcapo Vieira, fazia parte o Nonato Gordim, o Li, né? E toda uma galera. Eu era o mais novo, tenho a satisfação de dizer, eu era o mais novo lá que participava. E a partir daí, numa conversa, disse, rapaz, nós vamos ficar só jogando bola, né? Vamos fazer alguma coisa pelo município. E daí dessa conversa provocada lá, surgiu a ideia de reiniciar o processo de emancipação. E essa galera nova foi atrás das lideranças mais antigas e foram agregadas
Almir Freitas Dutra, que tinha sido vice-prefeito de Maranguape, representante de Maracanaú, Manuel Varela, Manuel Bezerra de Souza, Manuel Varela, Luiz Queiroz da Silva, Luiz Queiroz. Inclusive o Manuel Varela era o administrador do distrito de Maracanaú. Ele costumava dizer que recolhia o lixo do município com a carroça e um burro. E era verdade. E a partir daí, com esse movimento, surgiu a emancipação. E já no processo de emancipação, começou a se definir os grupos políticos que iam se degradar na primeira eleição. Almir Dutra, Paulo Alexandre, brigavam pelo domínio do Midema. Júlio César Novo ainda ficava de fora dessa briga. O grupo mais veterano, os políticos mais tradicionais, também participavam. E aqueles que eram mais ligados a Maranguape ainda estavam esperando para ver o que é que dava. E mesmo assim, com a luta, com a ida à Assembleia Legislativa, com muito trabalho, se conseguiu marcar o primeiro plebiscito, que, boicotado por lideranças ligadas a Maranguape, não deu coeficiente e o município não conseguiu se emancipar. A partir daí houve uma divisão no Midema, o Almir Dutra saiu com um grupo mais antigo e fundou a Frente de Apoio à Emancipação de Maracanaú, FAPEMA. E outro grupo bem menor, ligado a Adalto Bezerra, fundou o Conselho de Defesa de Maracanaú, CODIM, liderado pelo Edinaldo Pernambucano. E ficaram 3 grupos. E esses 3 grupos começaram a trabalhar para conseguir o segundo plebiscito. Com essa articulação na Assembleia Legislativa, nós conseguimos a marcação do segundo plebiscito para o dia 6 de março de 83. E aí todo mundo foi trabalhar. Houve uma pausa na guerra política. Esse segundo plebiscito se deve muito à articulação do Vigílio Távora, já que o presidente da Assembleia era o deputado Aquiles Pérez Mota, e ao trabalho incessante do meu amigo e grande empresário Luizinho Girão, que está sofrendo, acabou há 10 dias de perder a Gládia, a sua esposa querida. E o Luizinho Girão, que é o proprietário da Laticínio Betânia, deu uma grande força da articulação, junto ao prefeito de Maranguape também, que não está mais com a gente, o Pedro Câmara, e a partir daí foi marcado o segundo plebiscito. E nós conseguimos a vitória, Votaram, tinham 12.158 eleitores para votar, 6.740 votaram pelo sim, 6.291 votaram pelo sim, 280 pelo não, 62 em branco, 97 nulos, dando um total de 6.740, alcançando mais de 50% dos eleitores do distrito, que eram 13.058 eleitores. E isso aí garantiu a eficiência do plebiscito, que tinham que votar 50% mais um dos eleitores do distrito. Emancipado o município, começou a articulação. Só teria eleição em 1988, pela legislação atual. O município ainda ficaria com Maranguape até 1988. E o que é que aconteceu? Houve uma grande articulação com o apoio do senador Almir Pinto, que foi um baluarte, ele que apresentou a lei no Congresso e aprovou eleições especiais para o distrito de Maracanaú para o dia 16 de dezembro de 84. Ou seja, Maracanaú teria eleições especiais. Esse
essa votação foi até interessante, porque foi uma comissão de Maracanaú para Brasília. Foi o Paulo Alexandre, foi o Raimundinho Travassos, não lembro mais. Eu lembro bem que o Almir Dutra, eu lembro bem que esses estavam lá. E só podia entrar no plenário de gravata. E eles não foram de gravata e ficaram assim numa sala, trepados numa cadeira, ouvindo o som lá da sala, esperando a votação, porque não tinham levado a gravata. Aprovada essa votação, começa a campanha. E aí começou a se definir. É preciso dizer que o quadro eleitoral da época, no Maracanaú, só tinha o PDS, que era o partido do governo. O MDB, liderado pelo deputado federal Alfredo Marques, foi contra a emancipação e foi... Obrigado aí, Eduardo Souza. Conta aí com você, sua participação aqui. O MDB foi contra a emancipação e, liderado pelo deputado Alfredo Marques, não deixou registrar o partido no município. Então a disputa ficou só dentro do PDS. O grupo adaltista tinha a maioria dentro do CODIM e tentou uma articulação de fazer um acordo, de colocar o nome dos candidatos em votação e aquele mais votado seria escolhido e todos os outros apoiavam. Esse tipo de acordo que não funciona na política, que nós sabemos. Mas mesmo assim eles tentaram uma reunião, onde nessa reunião eu eu era do MDB, não era muito chegado aos vigilistas, nem aos adaltistas, né? Por causa do combate que a gente fazia no movimento estudantil à ditadura militar. E à época eram os 3 coronéis, Vigílio, Adalto e César Calles. E aí, segundo alguns documentos, nessa reunião o meu amigo José Giovanni Gomes ganhou a votação com 46 votos, o Almir Dutra teve 30 e o Paulo Alexandre se negou a participar, ficando com 0 votos, porque não levou ninguém e se negou a participar. E foi mesmo que nada, não se viu para nada. No outro dia, as chapas começaram a se organizar. O Almir Dutra, com apoio do Vigílio Távora, convidou José Raimundo, jovem de família tradicional do Maracanaú, filho do ex-vereador Macarrão, figura muito conhecida no município, e da dona Zizi, professora, também muito bem conceituada. E o Almir formou sua chapa, Almir Dutra e Zé Raimundo, com apoio do Vigílio, que inclusive deslocou o deputado estadual Nonato Prado, lá de Sobral, daquela área, para vir dar o apoio financeiro e estrutural para o Almir Dutra. O Paulo Alexandre tinha o apoio do grupo gonzaguista e do grupo de Maranguape, era o mais simpático pelo Pedro Câmara e pelo Luizinho Girão e pelo grupo de Maranguape, com o apoio do empresário Antônio Viana, o Vianinha. E o Paulo convida o líder comunitário, líder popular da Pajuçara, que tinha fundado o movimento Cadeira Cativa, um movimento que foi muito importante para a emancipação em Pajuçara. Era um movimento onde as pessoas se reuniam e todo mundo levava sua cadeira para ficar sentado na calçada e ouvir sobre a emancipação. E um dos líderes era o Moacir Moreira. E o Paulo convida o Moacir Moreira para ser o seu vice. E o Giovanni Gomes, adaltista, com apoio do Adalto, Zé Mário Barbosa, do Evandro Aires de Moura, convida também uma grande liderança política da Pajuçara, que era o Cordeiro, certo? Antônio Alves de Menezes, mais conhecido como Cordeiro. E aí ficaram os 3 grupos definidos.
Almir Zé Raimundo, Paulo e Moacir Moreira, Paulo Alexandre e Moacir Moreira, José Giovanni Gomes e Cordeiro. Aí ficou o PDS 1, a legenda do Paulo, PDS 2, o Almir, PDS 3, o Giovanni. E no dia 8 de setembro foi feita a convenção lá no Gustavo Barroso, onde foi homologada as 3 candidaturas, cada um apresentou 13 candidatos a vereadores, né? E partiu-se para começar a campanha da primeira eleição de Maracanaú. Maracanaú tinha 18.825 eleitores à época, né? E essa campanha foi muito, como é que eu diria assim, cheia de surpresas. A primeira surpresa foi descoberto que o Giovanni e o Cordeiro não tinham prazo de domicílio eleitoral em Maracanaú. Tinham transferido o título depois do prazo. E aí foi pedida a impugnação dessa candidatura. Isso foi levado até o Tribunal Eleitoral, uma sessão muito movimentada, muito cheia de gente de Maracanaú, e realmente o tribunal considerou que eles não poderiam ser candidatos. E os dois grupos, Almir e Paulo, passaram a procurar Giovanni e Cordeiro para fechar o acordo. Mas havia um problema com Gonzaga Mota e o Almir foi que conseguiu o apoio do Giovanni e do Cordeiro, né? E aí começou o processo eleitoral. O Gonzaga Mota passou a dar um apoio maior ao Paulo Alexandre. Eu assumi junto com o deputado, o assessor Cláudio Pinho, do governo do estado, a coordenação da campanha do Paulo, né? E o Almir, com o apoio do Nonato Prado, que trouxe o grande Manuel Alcides Rocha para coordenar a sua campanha. E aí houve todo o processo de campanha, muita disputa, dia da eleição, policiamento, prisão. Nosso amigo Sargento Neto foi preso lá no Jaçanaú, denúncia de um lado, denúncia do outro. O último comício foi o Almir, o Paulo Alexandre tinha pedido a Praça do Maracanaú, o Almir instalou o palanque lá, o palanque foi retirado pela polícia, isso foi muito desgastante para o Paulo. O Almir foi lá para o campo do Boa Vista, fazer o comício de encerramento dele lá. E uma das coisas predominantes para o Paulo Alexandre perder é que uma discussão grande na campanha, nós fomos voto vencido, e no último comício o palanque do Paulo estava lotado com as lideranças e os políticos de Maranguape, inclusive o prefeito Pedro Câmara, e vereadores, presidente da Câmara, e todo mundo apoiando o Paulo. E o Almir explorou isso lá no comício do Boa Vista, que se Maracanaú tivesse o Paulo como prefeito, continuaria preso e ligado a Maranguape. E isso aí, na minha avaliação, foi um dos fatores que levou a com que Paulo Alexandre perdesse a eleição. Paulo Alexandre, filho do comerciante maior do distrito, Manuel Alexandre, vereador do município de Maranguape, né? O Almir Dutra, enfermeiro do Hospital de Maracanaú, professor do Colégio Gustavo Barroso, uma figura muito popular, né? Mais popular do que o Paulo, a nível de contato com a população. Apesar do Paulo ter uma estrutura de campanha bem maior, ele é meu amigo pessoal, desde criança, viu, o Eduardo? Ele é uma boa pessoa, só tem aquele jeito trancado dele, mas ele é uma pessoa de palavra, é um cidadão, Eduardo. Mas perdeu a eleição para o Almir, e
por 700 e poucos votos. E a história de Maracanaú passou, né, a acontecer. Mas os problemas continuaram. É interessante você conhecer a história, porque até a posse de Maracanaú foi complicada, né? O Maracanaú teve duas posses. A diplomação, depois da eleição, a diplomação foi no dia 4 de janeiro de 85, lá no Hospital Municipal de Maracanaú, lá no auditório do hospital. E foi dirigida pelo saudoso doutor Wilton Machado Carneiro, pessoa maravilhosa, que era o nosso juiz aqui, o doutor Wilton Machado Carneiro. E aí, a posse dos vereadores e a posse do prefeito e vice-prefeito foi marcado para o dia 5 de janeiro. Isso no prédio onde era o Círculo dos Trabalhadores Cristãos, onde funcionou a Câmara, ali perto do Gustavo Barroso. E nessa posse, o Manuel Alcides chega mais cedo, pega os 5 vereadores que eles tinham eleito e faz a eleição da mesa antes dos 7 vereadores que nós tínhamos eleito da oposição chegarem. E aí, quando chegou, ninguém aceitou a eleição da mesa e a posse terminou numa grande confusão, com a imprensa cobrindo, foi jornal, capa de jornal no outro dia, foi manchete da TV, que a posse do novo município de Maracanaú termina em confusão. Então houve uma confusão muito grande dentro e não terminou a posse. Isso levou com que fosse anulada essa posse, e a posse oficial de Maracanaú só aconteceu realmente no dia 31 de janeiro de 1984, aonde foi eleita a nova mesa diretora e empossado novamente o prefeito e o vice de Maracanaú, Almir Freitas Dutra e José Raimundo Menezes de Andrade, né? Nessa eleição foram eleitos 13 vereadores, né? Deixa eu até separado aqui, só um segundo, que é tanta gente que eu não estou lembrando aqui onde eu coloquei. A eleição, eu coloquei aqui a lista dos vereadores com os votos. Está aqui. Então foram eleitos 13 vereadores nessa primeira eleição, e o mais votado foi o comerciante lá da Ceasa e da Pajuçara, José Bento da Silva, que teve 1.300 votos, né? Depois veio o Gerson Gomes Oliveira, que era uma liderança comunitária do Jaçanaú, daquela área ali, com 902 votos. O Júlio César Costa Lima, que seria prefeito logo depois, com 776 votos. O nosso amigo Antônio Prata Neto, que é um que me cobra muita história de Maracanaú, Pratinha, com 741 votos. O Isto Nogueira Lima, que é aí do Horto, com 583 votos. O Lucílio Pereira das Virgens, que foi a surpresa da eleição, nosso amigo baiano, já faleceu. Ele era muito popular, não tinha poder aquisitivo, não tinha cultura, só era popular na Pajuçara, o baiano. Negro, andava com chapéu, era folclórico, foi eleito com 573 votos. E o Anastácio Soares Lima, também da Pajuçara, seu Anastácio, liderança de lá, que tem hoje o filho Cristiano como vereador,
foi eleito com 494 votos. O Francisco Moreira Salles, folclórico, Chico Cego, funcionário do Hospital de Maracanaú a vida inteira, aposentou-se do Hospital de Maracanaú, falava muito, e tem algumas histórias folclóricas dele. Uma dele é que ele disse que nenhum outro homem do município merecia sentar na cadeira que ele sentou como vereador. E quando terminou o mandato dele, ele pegou a cadeira e levou para casa. Ninguém sabe se é verdadeiro ou não, mas que está na história folclórica da política de Maracanaú, está. A Maria Elci de Melo, a Elci, filha do Moacir Braz de Melo, família tradicional de Maracanaú. A dona Dulcineide Nascimento, que era mulher do Zé Maria Batista, Zé Maria Biquara, que já faleceu. Zé Maria Biquara era vereador em Maranguape, não podia ser candidato, elegeu a mulher vereadora. O senhor Antônio Geraldo da Silva, pai do Francisco José, do Antônio José, aí no Olho d'Água, foi eleito vereador. A dona Gacilde Almeida Camussa, mulher do seu Wilson Camussa, que era vereador também em Maranguape, representando a Mucunã, não podia ser candidato aqui, elegeu a esposa, a mulher, a Gacilde Almeida Camussa, os pais do atual prefeito, Firmo Camussa. E o Manuel Vidal da Silva, lá do Conjunto Industrial, seu Vidal, foi eleito também. Foram 13 vereadores. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas o Raimundinho Travasso nunca perdeu eleição em Maracanaú, tal. O Raimundinho não foi eleito em 1984 para o período de 85 a 88. Não foi eleito, certo? Como também não tinha sido eleito vereador em Maranguape. Sempre foi suplente em Maranguape. Cristiano, o Anastácio é o pai do Carlos Alberto, o Beto, que também foi vereador na frente antes do Cristiano. A família lá teve o Anastácio vereador e prefeito, o Beto vereador e o Cristiano vereador. Uma família ligada à política. Então o Raimundinho não foi eleito. Ele assumiu algumas vezes como suplente, ele e o Chicó, mas os dois não foram eleitos na primeira eleição de Maracanaú. Então essa Câmara teve como primeiro presidente da Câmara Zé Bento da Silva. Eu tive o prazer de ajudar a instalar a Câmara, eu e o Barros Alves. Ajudamos a instalar toda a Câmara, a estrutura da Câmara de Vereadores de Maracanaú. Fui assessor do Zé Bento da Silva e tive o prazer de instalar, construindo a nossa Câmara, o nosso poder legislativo, certo? Isso foi muito satisfatório para mim poder continuar contribuindo mais ainda para o nosso município. Então, o período de 85 a 88 foi muito. Sim, o Barros Alves da Cultura, ele foi eleito vereador em 82 pelo município de Maranguape de Janda. E participou da emancipação de Maracanaú e foi assessor para a instalação da Câmara de Vereadores de Maracanaú em 85. É o mesmo Barros Alves. E depois, acredito que, não sei se foi com o Júlio César ou com o doutor Dionísio, ele foi da Cultura em Maracanaú. De 85 a 88, Maracanaú teve um período muito conturbado, né? Um período onde o município passou pelo início instalando o município, depois teve pedido de
impeachment do Almir, né, Dutra, que foi para a justiça, voltou e foi barrado o pedido de impeachment do Almir. Então o Almir sempre teve uma oposição muito forte na Câmara. É tanto que na eleição da nova mesa diretora da Câmara, essas coisas da política. O Almir lançou o Wíston Nogueira, era o candidato a presidente da Câmara do Almir. E o Júlio César, que sempre foi uma pessoa muito fácil de relacionamento, tinha uma boa penetração na Câmara com seus parceiros, com seus companheiros de cadeira legislativa. E o Almir, no dia da eleição da mesa diretora da Câmara, para eleger a segunda mesa da Câmara de Maracanaú, o Almir levou os vereadores para tomar um café da manhã com ele, com a eleição batida, com a eleição certa, né? Almir tinha a eleição garantida. Chegou na Câmara com todos os vereadores e quando abriram os votos, o Júlio César foi eleito presidente da Câmara. Foi o desenrolar para ele ser eleito prefeito em 88. Então Almir engoliu a seco essa derrota, né, para a mesa diretora da Câmara, levando a com que o Júlio começasse a ter o seu período de poder político dentro do município. E eu, à época, muito amigo do Paulo Alexandre, eu morava na Maraponga, casado, eu não vim para a eleição da mesa. Aí eu lembro que eu desci, fui no telefone público e liguei para o Paulo Alexandre para saber o resultado. Aí o Paulo me disse: rapaz, Alan, nós ganhamos, elegemos o Júlio. Eu digo: nós ganhamos não, ele ganhou, você perdeu. Por quê, rapaz? Porque ele vai ser o candidato a prefeito no seu lugar. Disse: não, rapaz, nós temos um acordo e tudo. Eu digo: rapaz, em 85 também tinha acordo e não foi cumprido. Você, Paulo, acabou de perder a prefeitura de Maracanaú de novo. O candidato é o Júlio. Não, rapaz, você está muito assustado. Está tudo certo, está tudo definido. Pronto. Eu estava, sei lá, parecia que eu estava com a bola de cristal. Aconteceu tudo aquilo, Almir foi assassinado. Houve a intervenção. O interventor Alfredo Marques. O Paulo, apoiando junto com o Alfredo Marques, era super secretário, tá? Acumulava várias secretarias, porque o Alfredo não nomeava os secretários, o Paulo acumulava chefia de gabinete, secretaria de educação, secretaria de saúde, ficava tomando todas as decisões, dizendo não, dando não para o povo e não resolvendo as coisas, a classe política se chateando, o Júlio César, muito esperto, se afastando da intervenção, ficando isentão, ficando neutro, e o processo daquele jeito muito ruim, fazendo com que o Paulo se desgastasse na administração da intervenção e o Júlio trabalhando por fora, sempre isento, não sofrendo o desgaste da intervenção. Inclusive até fazendo uma oposição mais firme um pouquinho nas ações da intervenção. E quando chega, já próximo, o processo eleitoral e se tenta um grande acordo, né? Paulo Alexandre e Júlio César vão ao governo do estado, né? Eles dois, já que eles
era o do PMDB. Só que o governo do estado nessa época já estava preparando um partido alternativo, o PMB, para os seus diversos grupos, seus diversos candidatos. Já que o Tasso e o Sérgio Machado já tinham a ideia de constituir o seu próprio grupo político. Quando vão Paulo Alexandre e o Júlio César, vão ao governo do estado falar com o Sérgio Machado para definir o candidato, quando chega lá, Sérgio Machado apresenta uma pesquisa feita no município de Maracanaú, aonde mostra que o Júlio César estava à frente do Paulo Alexandre e que era melhor para o grupo o Júlio César ser o candidato a prefeito e o Paulo seria o vice, com o compromisso do governo de estado de eleger o Paulo deputado estadual 2 anos à frente. O Paulo, sei lá, um jeito duro dele, e ainda mais com Alfredo Marques por perto, em cima, pressionando, o Paulo não aceita o acordo. Diz que é o candidato, cobra do Júlio o compromisso, que o Júlio disse que não existia, que o governo do estado é que resolvia, que ele tinha interesse em cumprir o que tinham conversado, mas que ficava à mercê das decisões do grupo político, do governo do estado. Isso leva com que o Paulo cometa essa decisão errada de não aceitar um bom acordo, né, de ser o vice do Júlio e ser deputado estadual 2 anos lá à frente. Então o Júlio sai do PMDB, orientado pelo Sérgio Machado, e vai para o PMB e começa a receber orientação e apoio de gente do gabinete do governador, como Marciano Girão e outros que depois passaram a vir para Maracanaú. E nisso aí se desenha a eleição seguinte. Quando vem a Constituição de 88, acaba com todas as intervenções, extingue as intervenções. E aí o Tasso retira o interventor de Maracanaú. O Júlio César era o presidente da Câmara. Se ele assumisse a prefeitura naqueles 2 meses e pouco, 3 meses, ficaria inelegível. Então o Júlio renuncia, e aí é uma coisa até fantástica. A mesa diretora da Câmara tem 5 presidentes no mesmo dia, né? O Júlio abre a sessão, renuncia, o vice-presidente assume, e aí marca a eleição para a nova mesa diretora, certo? Vai eleito o Anastácio, renuncia e assume a prefeitura, e o vice que foi eleito assume a presidência da Câmara. Então o vereador Anastácio assume a prefeitura de Maracanaú após ser eleito presidente da Câmara e termina o seu mandato, né? Apoiava o Júlio César e termina o mandato até dezembro de 88. E o Júlio vai para o processo eleitoral tranquilo, com tudo resolvido. E aí acontece uma das eleições, sei lá, mais folgadas, teve outras folgadas, mas essa foi uma das bastante folgadas, onde o Júlio, numa coligação do PMB, PCB e PDT, vai lançar do Júlio César e como vice o Dr. Rodrigues, um médico aqui de Maracanaú, que tinha uma clínica aqui no Gereissati. E eles são eleitos com mais votos do que todos os demais candidatos juntos, que foram 9.
9 candidatos, o Júlio teve mais votos do que todos eles. O Júlio teve 18.027 votos. E o segundo colocado foi o Paulo Alexandre, tendo como vice o Haroldo Maia, que era dono do posto de gasolina ali, perto do Banco do Brasil, aquele posto ali, que foi a churrascaria antes, onde o Almir Dutra foi assassinado. E o Paulo Alexandre e o Haroldo Maia com o PMDB, o Partido da Juventude, o PCdoB e o PSB, tem 7.207 votos. Ou seja, uma diferença de 11 mil votos do primeiro para o segundo colocado. Em terceiro colocado, tentando resgatar a imagem do Almir Dutra pelo PDS, foi a sua irmã Aleda Dutra, tendo como vice o Dr. Queiroz, pai do nosso amigo Hermeto, que trabalha na tributação. Ele tinha uma clínica aqui em Maracanaú, família tradicional, era muito ligado ao Almir, e a Aleda Dutra e o Dr. Queiroz tiveram 4.085 votos. Em quarto lugar ficou o Francisco Ribeiro Moura, que é o Francisco Moura, que tinha na vice o nosso grande amigo, secretário de Finanças do município, João José Pinto, que era o do PSC. Aqui foi a entrada do João José na política. Tiveram 2.604 votos. Logo depois veio o PTB com o Tenente Barroso, emancipador e ex-vereador de Maranguape, tendo uma liderança da Pajuçara Manuel Lima na vice, teve 702 votos. Veio o Zé Gomes Coutinho, que foi vereador depois, e o Ercílio pelo PL, com 474 votos. E aí a primeira candidatura do Partido dos Trabalhadores, do PT, em Maracanaú, que teve o nosso amigo professor Carlos Augusto, o homem que fez as primeiras pesquisas sobre os índios pitaguaris em Maracanaú, e como vice a líder comunitária muito conhecida, o nome de uma rua hoje lá no Conjunto Timbó, Maria Galdino, com 442 votos. Quase encerrando aqui, o PTR, que teve o Zé Maria Tristeza, que era um filho de Maracanaú que tinha se afastado e voltou, era advogado. E na vice o Francisco Pezão, um amigão nosso, estudante aqui de Maracanaú, também fizeram essa chapa e tiveram 176 votos. E no final, no Foninha, o PFL, que teve o ex-vereador, que tinha como candidato a prefeito o Manuel Alcides Rocha, que tinha sido chefe de gabinete, secretário do Almir Dutra. E na vice o Zé Maria Biquara, que era ex-vereador de Maranguape, que teve 78 votos. Então nós podemos ver que naquela época era mais fácil ser candidato a prefeito. Nós tivemos uma eleição aqui com 10 candidatos a prefeito. Então era bem Márcio Caetano aqui com a gente, o vereador Lucinildo Frota, que vai estar aqui com a gente amanhã, para a gente conversar. Amanhã a live vai ser com o vereador Lucinildo Frota, onde nós vamos conversar aqui sobre o novo Maracanaú, sobre essa crise, sobre política, né? Pois é, então em 88 nós tivemos essa eleição com 10 candidatos, onde o Júlio César teve mais votos do que os 9, 8 chapas juntas, né, garantindo uma eleição fácil. E para a Câmara de Vereadores tinha aumentado de 13 para 21 vereadores, né? Maracanaú deu esse salto por causa das faixas populacionais. Então, já em 88, Maracanaú tinha 21 vagas. E o vereador mais votado em 88 foi o nosso amigo hoje, secretário de Meio Ambiente do município, José Wellington Rodrigues, o Rodrigues da farmácia, como era conhecido, lá do Industrial, que teve 925 votos. Ou seja, nas duas primeiras eleições, o mais votado foi da área da Pajuçara.
Na primeira, o Zé Bento da Silva com 1.300 votos. Na segunda, José Wellington Rodrigues, o Rodrigues da Farmácia, com 925 votos. E aí depois vem aqui a minha amiga Graça Loura, foi eleita vereadora, liderança do Jaçanaú, com 700 votos, né? Vem a minha amiga Nancy Barbosa, que era lá do Horto, ex-mulher do nosso amigo Eugênio Celso, foi eleita vereadora com 689 votos. E foram eleitos vereadores ainda o Carlos Francisco Ribeiro, também lá do Olho d'Água, com 674 votos. Foi a primeira eleição da Margarete Rose, né? A eleição do Antônio Sérgio, lá do Alto da Mangueira. A eleição do nosso amigo Carlos Portela, lá da Pajuçara. O nosso amigo e líder comunitário, o presidente da Associação de Moradores do Timbó, viu, amigo Júnior? O Edmilson Marques dos Santos, que chamava o Timbó de meu Timbózinho de açúcar. Então foi o primeiro vereador eleito pelo Timbó. O Francisco Osmar da Costa, liderança comunitária e ex-policial civil do Parque Piratininga, certo? Ali, próximo à ponte. O Francisco Bento de Souza Neto, Sargento Neto, nosso amigo. Um abraço aí para Isaura, esposa dele, espero que ele esteja se recuperando bem. O Sargento Neto era um grande articulador político, foi eleito vereador. O Francisco Pereira Palácio Filho, o nosso amigo Palácio, foi a primeira eleição dele. O Gerson Benedict Rai, Gerson Rai, também do Industrial, que teve um grande trabalho na lei orgânica do município. O Jorge Antônio Costa Lima, irmão do Júlio César Costa Lima, que foi eleito prefeito, ele foi eleito vereador. O atual prefeito José Firmo Camussa Neto teve 655 votos e foi eleito para representar a Mucunana em 88. O José Maria Alves, o pessoal do Timbó aí deve lembrar, Zé Maria Alves, Zé Maria Peba, lá do Timbó, bem baixinho, foi eleito vereador. O José Luiz Nogueira Lima foi reeleito. O Lucimário Nunes Caetano, Márcio Caetano, foi a primeira eleição do seu pai com 407 votos em 88. O Raimundo Nonato Rodrigues de Oliveira, quem sabe quem é? Nonato Baixinho, grande liderança de Maracanaú, emancipador. O Valdemar Alves de Lima, o seu Valdemar, que trabalhava nos serviços gerais da Câmara. E era um homem que ajudava os outros, trabalhador da área do esporte, pai da minha amiga Vera Lúcia, que trabalhou na Câmara comigo muito tempo, foi eleito vereador, mereceu, tinha um grande trabalho. E eu deixei por último aqui duas pessoas. Foi a primeira eleição do Raimundo Travassos Pinto, teve 317 votos, foi eleito em 1988 para vereador, que marcou a época na Câmara, emancipador. Que ele não gosta quando eu digo que ele perdeu a eleição de 84, mas que é verdade, né? Ele sempre dizia que nunca tinha perdido a eleição, mas em 84 ele foi só suplente, e a primeira eleição dele foi em 88. E o outro foi a primeira eleição do poder econômico, e de pessoa que não tinha nada a ver com o município, que era o Isaías Furtado Neto, que foi o primeiro vereador a ser cassado na Câmara de Maracanaú. Isaías Furtado Neto era muito policial, se eu não me engano, muito exaltado, fazia oposição, e numa festa lá no Olho d'Água, ele deu um tiro que feriu o vereador Carlos Ribeiro. Por esse ato, foi aberto um processo de cassação do seu mandato,
e ele foi cassado pela Câmara de Vereadores de Maracanaú. Nessa eleição, vários vereadores de 85 tentaram a reeleição. O Pratinha, o Vidal, o Gesso, o Antônio Geraldo, e não conseguiram. A renovação foi grande. Algumas figuras conhecidas do município tentaram ser eleitos, também não conseguiram. O Geovani Gomes, emancipador. O Luiz Queiroz, grande amigo nosso, também não conseguiu. O Moacir Moreira, que tinha sido candidato a vice-prefeito do Paulo Alexandre, foi candidato a vereador, também não conseguiu ser eleito. Meu amigo Henrique Viana foi o primeiro suplente nessa eleição, muito bem votado, é tanto que foi eleito na próxima. O Pratinha também foi bem votado, mas não foi eleito. O meu amigo Torquato Vieira foi candidato a vereador, teve 322 votos, também não conseguiu ser eleito. Então foi uma eleição mais disputada, com maior número de candidatos, maior número de vagas, e uma eleição bem disputada para vereador e facilmente vencida pelo Júlio César para prefeito. Então, amigos, essa daí é um resumo geral da história das duas primeiras eleições de Maracanaú. Espero que tenha atendido a satisfação, tenha atendido a curiosidade, tenha atendido a expectativa de todos vocês em conhecer a história política do município, né? Nessa eleição de 88 eu ia apanhando, por sinal, né? Aqui não é novidade, às vezes eu tenho problema nas eleições. Numa reunião lá no hospital de Maracanaú, onde estavam reunidos todos os candidatos que apoiavam o Paulo Alexandre, eu fiz uma avaliação muito ruim, que a gente estava mal, que a gente ia perder a eleição. E o candidato a vice-prefeito Haroldo Maia se levantou, foi para cima de mim aos gritos que eu estava do outro lado, que eu era traidor, que aquilo não era verdade, que eu estava trabalhando contra. Mas era porque ele não conhecia, ele conhecia muito de gasolina, de posto, mas de política ele não tinha um grande conhecimento. E aquilo irritou um pouco, mas era verdade que eu estava colocando, que a gente ia perder facilmente. E foi o que aconteceu. Eu infelizmente, estava certo. O Eduardo aqui levanta que o Isaías Furtado foi eleito às custas do poder econômico na época. E hoje a maioria dos vereadores são eleitos pela força do poder econômico. Eduardo, eu acho que alguns vereadores têm trabalho, certo? Não vou entrar ainda na avaliação do momento atual, mas existe trabalho, né? Existe segmentos sociais organizados, mas o poder econômico ainda atua muito no processo eleitoral. Isso aí você tem toda a razão. É preciso que haja... O próprio eleitor fiscalize aquele que está gastando muito dinheiro para ser eleito, porque será se o salário que ele vai receber compensa o dinheiro que ele está gastando? É uma pergunta que o eleitor deve fazer. E qual é o interesse dele em gastar tanto para ser eleito? São algumas perguntas que a culpa muito é do eleitor. O eleitor tem que fazer. Poxa, por que esse cara tem tanto dinheiro, tem a vida dele toda? Será se ele tem compromisso mesmo, quer ser eleito para trabalhar ou quer ser eleito porque a ganância é bem maior, né? O eleitor é o maior juiz. Ele tem que fazer valer esse seu papel de maior juiz. Em 85 e 88, em 85 o maior poder econômico era do Paulo Alexandre. A maior parte das forças políticas. Mas o eleitor quis o sorriso, a simpatia, o discurso bonito, o discurso bairrista do Almir Dutra. Mas o maior poder econômico era do Paulo, era nosso. Eu era coordenador da campanha e sei disso. Em 88, a campanha, o Júlio tinha mais condições, mas também ele circulava melhor, né, dentro do processo político. Então, é preciso que os políticos tenham noção disso, que não adianta ter o poder econômico, não adianta ter a estrutura, não adianta ter o dinheiro,
E muitas vezes você perde porque você não tem uma boa relação com o eleitor, seus objetivos não são bem claros, não são bem explícitos, e o eleitor começa a desconfiar porque que você quer estar ali na política. Quando o eleitor começar a desconfiar por que você está ali na política, você está perdido, porque ele não vai mais confiar em você. Né? Então é preciso que você tenha se tenha essa noção, sabe? Então, espero ter ajudado, certo? Espero. Amanhã nós vamos ter a nossa live com o vereador Lucinildo Frota, liderança aqui do município, morador do Novo Maracanaú. Nós vamos bater um bom papo aqui e logo após, sexta-feira, nós vamos falar das eleições seguintes, 2 novas eleições em Maracanaú, onde nós vamos discutir mais aqui como foram essas eleições. Muito obrigado, galera, e estou aqui à disposição no direct, no Instagram da TV Pitaguari Oficial, né, no meu Instagram, Alan Marinho, e à disposição no Facebook para tirar qualquer dúvida e para responder. Muito obrigado.